Tudo bem, pessoal? Vamos a mais uma aula de matemática hoje, que a gente vai aprender a resolver sistemas lineares por um novo método. Então veremos sistemas lineares escalonamento. Escalonamento é um método que nós temos para resolver sistemas lineares. Então, na verdade, é um procedimento que nós temos para reduzir um sistema linear a um outro sistema linear. Só que esse novo sistema é um sistema onde a gente enxerga a solução facilmente. Mas para isso, vamos ver primeiro sistemas lineares equivalentes. Dois sistemas lineares serão ditos equivalentes se eles tiverem exatamente a mesma solução. Vamos ver aqui no cartaz um exemplo. O sistema S1, formado pelas equações 2x menos 3y igual a 0 e x mais y igual a 5. E o sistema S2, formado pelas equações x menos y igual a 1 e 2x mais y igual a 8. A pergunta é, será que esses dois sistemas são equivalentes? Será que eles têm a mesma solução? Vamos ver. Nós podemos verificar facilmente que o sistema S1 admite como solução o par ordenado 3, 2. E o sistema S2 também admite como solução o par ordenado 3, 2. Logo, esses dois sistemas são equivalentes. Então, para que dois sistemas lineares sejam equivalentes, é preciso que eles tenham a mesma solução. Um grande matemático que trabalhou muito na área de sistemas lineares, que contribuiu bastante, foi um matemático chamado Gauss. Na verdade, ele trabalhou em várias áreas da matemática e da física também. Vamos saber um pouco mais a respeito da vida dele. John Carl Friedrich Gauss, matemático, astrônomo e físico alemão, é hoje considerado um dos maiores gênios da história da ciência. Ele próprio dizia que tinha aprendido a contar antes de aprender a falar. A primeira manifestação da sua capacidade intelectual deu-se quando tinha 3 anos. Enquanto seu pai fazia contas, Gauss observava atentamente o pai, até que, a certa altura, com uma linguagem construída sem a pronúncia dos R's e dos S's, típica da sua idade, o pequeno disse: "A conta está errada. É preciso pôr um 4 em vez do 5. Carl Gauss concebeu a maioria das suas principais descobertas matemáticas entre os 14 e os 17 anos. Ao longo de anos, escreveu uma espécie de diário científico que nunca se interessou por revelar. Cerca de 40 anos após a sua morte é que se teve conhecimento de tal obra. Veio-se a constatar que no diário estavam escritas cerca de 150 descobertas que resolviam problemas que outros cientistas tinham tentado resolver inutilmente durante décadas. Gostaram então do Gauss? Pois é, ele contribuiu bastante para a ciência e tecnologia, né? Para matemática, para física e astronomia, né? Mas voltando à nossa aula, vamos ver agora a troca de um sistema linear por outro equivalente. O procedimento que nós vamos utilizar para trocar um sistema por outro sistema equivalente é uma sucessão de operações elementares. Que operações são essas? Primeira, multiplicar uma equação inteira por uma constante, trocar duas equações entre si, somar um múltiplo de uma equação a uma outra equação. Então, qualquer uma dessas três operações elementares não vai mudar o sistema, não vai mudar a solução do meu sistema. Qualquer uma dessas três operações que eu fizer num sistema linear, eu continuo com um sistema linear equivalente. Nós sabemos que a um sistema linear nós podemos associar uma matriz, que a gente chama de matriz aumentada do sistema linear. Essas três operações elementares para as equações têm também operações correspondentes na matriz aumentada. Que operações são essas? Essas três operações correspondem a, primeiro, multiplicar uma linha inteira por uma constante. Segundo, trocar duas linhas entre si. E terceiro, somar um múltiplo de uma linha a uma outra linha. Observem que as três operações que eu fiz para as equações são exatamente as mesmas para a matriz aumentada.
E são todas elas operações simples, operações básicas, de multiplicação, somar com o múltiplo de uma equação, trocar duas linhas, são operações simples. Mas é só isso, professor? Ah, moleza! Vamos ver agora escalonamento de uma matriz. Vejamos então o procedimento de escalonamento de matriz, num exemplo. Nesse sistema, temos na primeira linha a equação x mais y menos z igual a 3, a segunda equação 2x mais 3y menos 2z igual a 6, e a terceira equação menos x menos 2y mais 4z igual a menos 9. Vamos trabalhar o método de escalonamento agora com as equações e com a matriz aumentada. Para isso, vamos seguir alguns cartazes aqui. No primeiro, eu tenho aqui o sistema e a sua matriz aumentada. Lembram da matriz aumentada? A matriz aumentada ela é formada pelos coeficientes das variáveis x, y e z, no caso, e mais a coluna dos termos independentes. Então, olhem aqui. Quais são os coeficientes do x? 1, 2 e menos 1. Está aparecendo aqui na primeira coluna da matriz. Os coeficientes do y, 1, 3 e menos 2. Está aqui na segunda coluna da matriz. E os coeficientes do z, menos 1, menos 2 e 4, está aqui na terceira coluna da matriz. E, por fim, a coluna dos termos independentes, 3, 6 e menos 9, aparecendo aqui. Agora, muita atenção. Eu vou aplicar aquelas operações elementares nas equações e na matriz ao mesmo tempo. De que forma? Qual vai ser o nosso objetivo? O nosso objetivo é transformar esse sistema linear num sistema linear equivalente, só que cuja solução pode ser facilmente visualizada. Então, a minha ideia é a seguinte. Eu vou zerar esses dois elementos aqui primeiro e depois esse cara aqui. Tá? Vamos ver passo a passo como funciona. Eu vou primeiro zerar só esse cara aqui. Como é que eu posso zerar esse cara aqui? Lembrando sempre que eu só posso aplicar aquelas operações elementares. Então, observem. Eu vou trocar a linha 2 por linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Acompanhem aqui no segundo cartaz. Eu estou fazendo essa troca. A linha 2 troca por linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, acompanhe aqui. Nas equações, eu vou trocar a segunda equação por ela menos 2 vezes a primeira equação. Então, eu vou ter 2x menos 2x dá 0. Cancela esse termo aqui. Depois, 3y menos 2y vai dar y. E depois, menos 2z menos 2z vai dar menos 2z mais 2z, que vai cancelar e vai dar 0. E o próximo passo é para a coluna dos termos independentes. Aqui, o 6. 6 menos 2 vezes 3 dá 0, que apareceu aqui. Então, com esse primeiro passo, nós já reduzimos o sistema antigo a um outro sistema equivalente. A gente aplicou uma daquelas operações elementares. E observe que esse sistema equivalente já é mais simples de resolver. Por quê? Porque aqui nós já temos o valor da variável y. Basta olhar a segunda equação. Está aqui, y igual a 0. Então, com apenas um passo, nós já conseguimos obter o valor de uma das variáveis. Vamos ao próximo passo, que é zerar o menos 1. Como que a gente pode fazer isso? Vamos olhar para a matriz aumentada aqui. Se a gente pegar a terceira linha e somar com a primeira linha, claramente eu vou zerar esse elemento aqui. Vamos fazer isso, então, para as equações e para a matriz aumentada, olhando o terceiro cartaz. A linha 3 troca por linha 3 mais linha 1. Então, voltando aqui. Menos x mais x, 0. Aqui, apareceu aqui. Menos 2y mais y vai dar menos y. Aqui. Mais 4z menos z vai dar 3z. E menos 9 mais 3 dá menos 6. E a matriz aumentada correspondente é 1,
1 menos 1, 3, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 3 e menos 6. Observem que essa matriz aumentada é a matriz dos coeficientes das variáveis x, y e z deste sistema aqui. Entenderam até agora? Então vamos dar continuidade a esse exercício. Agora nós devemos zerar esse cara aqui, esse elemento aqui, o menos 1. Como que a gente pode fazer isso? Olhando na matriz aumentada, se eu somar a linha 3 com a linha 2 e jogar aqui embaixo, na linha 3, eu vou zerar esse cara aqui. Então é isso que eu vou fazer. Linha 3 troca por linha 3 mais a linha 2. Então, 0 mais 0, 0. Menos 1 mais 1, 0. Então está aqui já 0 e 0. 3 mais 0 é 3. Menos 6 mais 0 é menos 6. O mesmo a gente faz para as equações, ficando com x mais y menos z igual a 3, y igual a 0 e 3z igual a menos 6. Observem que já está ficando muito fácil de resolver esse sistema, porque a gente já tem o y, nós já sabemos que o y vale 0, e agora a minha terceira equação é 3z igual a menos 6. Então eu já tenho o valor de z. Se 3z igual a menos 6, o valor de z é quanto? É menos 2, né? Qual seria o passo utilizado para obter isso? No próximo cartaz nós temos trocar a linha 3 por 1/3 vezes linha 3. Ou seja, multiplicar a linha 3 por 1/3. Como fica? Se eu multiplicar esta linha aqui por 1/3, eu vou ter 0, 0, 1 e menos 2. Nas equações, eu vou ter x mais y menos z igual a 3, y igual a 0 e z igual a menos 2. Então, eu já tenho o valor de duas das variáveis, y e z. Y vale 0 e z vale menos 2. Com isso, eu já posso, por exemplo, substituir esses dois valores lá na primeira equação. Se eu fizer isso, eu vou obter o valor do x. Vamos ver como é que fica. Então, sabendo que nós já temos os valores de y igual a 0 e z igual a menos 2, nós vamos substituir agora esses valores na primeira equação, que é x mais y menos z igual a 3. E vamos ter x mais 0 menos menos 2 igual a 3. Portanto, x mais 2 igual a 3, porque menos com menos dá mais. Daí vem que x é igual a 1. Agora, nós já resolvemos o sistema. Nós temos os valores de x igual a 1, y igual a 0 e z igual a menos 2. Só deem mais uma olhadinha aqui nessa última matriz aumentada que nós obtivemos. Nessa aqui, 1, 1, menos 1, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, menos 2. A matriz, na forma em que está, ela é dita estar na forma escalonada. Tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, exatamente como é que é isso. Vamos dar continuidade a esse exercício. Agora, o nosso objetivo é zerar este cara aqui, o menos z, que na matriz aumentada corresponde ao menos 1. Como que a gente pode fazer para zerar o menos 1? Observem aqui, se eu pegar a linha 1 e somar com a linha 3, esse elemento aqui vai se anular. Então é isso que eu vou fazer. Linha 1 troca por linha 1 mais linha 3. Então veja, 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. Menos 1 mais 1, 0. E 3 menos 2 dá 1, que é exatamente o que está aparecendo aqui agora. 1, 1, 0 e 1. Muito bem, mais um passo. Agora nós queremos zerar esse cara aqui, o mais y, que na matriz corresponde ao mais 1. Como que eu faço para zerar aquele mais 1 ali? Eu vou pegar a linha 1 e dela subtrair a linha 2. Eu faço esse processo aqui, linha 1 troca por linha 1 menos a linha 2. Então, 1 menos 0 dá 1. Aqui, 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 0,
1. Agora, eu já fiz todas as operações que eu poderia fazer e obtive as seguintes equações. X igual a 1, y igual a 0, z igual a menos 2. Então, eu troquei aquele sistema linear gigante lá do início por esse sistema aqui bem simples e já com as soluções. X igual a 1, y igual a 0 e z igual a menos 2. Então, esse é o objetivo do escalonamento. Eu aplicar essas operações diversas vezes de modo a enxergar a solução de maneira clara, como está aqui. Na matriz, nós temos a matriz 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, menos 2. E está resolvido o nosso problema, então. Vejam que a primeira coluna da matriz corresponde à coluna do x, a segunda coluna corresponde à coluna do y, e a terceira coluna corresponde à coluna do z. A quarta coluna é a coluna dos termos independentes. Na matriz quer dizer x igual a 1, y igual a 0 e z igual a menos 2. Eu fiz esse procedimento ao mesmo tempo para as equações e para a matriz aumentada do sistema. Só que com o tempo a gente vai fazer somente para a matriz aumentada. Não precisa fazer esse processo com as equações também. A gente faz apenas para a matriz. Esse processo é meio complicado, né? Mas a gente já vai ver um outro exemplo. Mas enquanto isso, vamos a uma pegadinha. Para a nossa pegadinha de hoje, eu trouxe 3 convidados. Juanita, Mônica e Rafael. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, professor? Bom, o nosso problema de hoje é o seguinte. Imaginem aqui os 3 convidados que vocês ganharam um presente. Vocês ganharam 21 garrafinhas, sendo que 7 delas estão completamente cheias, 7 delas estão pela metade e 7 delas estão completamente vazias. O problema é o seguinte, vocês querem agora dividir essas 21 garrafas para vocês 3, de forma que todos vocês ganhem exatamente o mesmo número de garrafas e a mesma quantidade do líquido. Professor, eu posso abrir essa garrafa e colocar nessa vazia aqui? Boa pergunta. Não pode fazer isso. Não pode abrir nenhuma garrafinha, pode ser aberta. Senão ficaria bem mais simples de resolver o problema, né? Não pode abrir nenhuma garrafinha, ok? Ok. Pensem no problema que a gente já volta com a solução. E aí, o que vocês pensaram? Não dá, sobra uma garrafa. Sobra uma garrafa? Como garrafa sobra uma vazia. garrafa? Na verdade, nós pensamos. 1, 2, 3, 4, Mas todos 5, vocês devem 6, receber a mesma quantidade de garrafas, né? Observa que tu tem 7. Não, eu não recebi as minhas. Eu tenho Não, 8. Tu monopolizou, né? Tem 2, 4, 6, 8 garrafas, eu tenho 6 6. e 6. É, a gente conseguiu dividir só o mesmo tanto de líquidos. O que tu pode pensar se tu colocar aqui e aqui, cada um de vocês já tem 7. Se vocês têm 21 garrafas para dividir entre vocês 3, é natural que cada um tenha 7. Né? Então, cada um de vocês deve ter 7. 7 garrafas. Agora, vocês devem ter a mesma quantidade de líquido. Vamos verificar se vocês têm a mesma quantidade de líquido. Essas garrafinhas vazias aqui não influenciam, né? Aqui, bom, tu tem essa disposição aqui. Tu tem essa. Tem 3 cheias e meia. Tu já tem 2 cheias e 2 pela metade. Isso aqui são 3 cheias. Então já não tem a mesma quantidade. E tu é o que tem mais aqui, né? Nossa. Vem 2 cheias e 4 meio cheias. Então tem um total de como se fosse 4 cheias. Eu ouvi vocês falando uma coisa legal. 13,5, é isso aí mesmo. Perfeito. Está correto. Está correta a solução proposta por eles. Vamos pensar o seguinte. Uma garrafinha cheia corresponde a 2 garrafinhas pela metade, certo? Onde é que estava essa aqui? Estava aqui, né? Então, nós tínhamos 7 garrafas completamente cheias e 7 garrafas pela metade, certo? Sim. Então, essas 7 garrafas completamente cheias correspondem a 14 garrafas pela metade. Ok? Então, é como se vocês tivessem
21 garrafinhas pela metade. Se for dividir em 3, cada um deveria receber 7 metades. Certo? Observem que é isso que vocês têm. Uma garrafinha cheia são 2 metades. Então, 2 metades com mais 2, 4. 5, 6, 7 metades. Aqui nós temos 2 metades, 4, 6 metades, com mais uma, 7 metades. E ele também. 2 metades, com mais 2, 4, 5, 6, 7 metades. Aí é só ajeitar as garrafinhas vazias convenientemente para que cada um de vocês tenha 7 garrafinhas. Ok. Finalizando a pegadinha, vejamos o esquema. O primeiro aluno pegou 3 garrafas cheias, uma pela metade e 3 vazias. Vejam que tem 7 garrafas aqui. O segundo pegou 2 completamente cheias, 3 pela metade e 2 vazias, mais 7 garrafas aqui. E o terceiro pegou 2 garrafas cheias, 3 pela metade e 2 vazias. Assim, todos eles ficaram com a mesma quantidade de líquido e a mesma quantidade de garrafinhas. Tá? Já que eles foram embora, vamos continuar a nossa aula vendo mais um probleminha de escalonamento. O nosso problema agora é resolver o seguinte sistema linear. X mais y mais z igual a 6, x mais 2y mais 2z igual a 9 e 2x mais y mais 3z igual a 11. Bom, para resolver esse sistema linear, eu vou usar o método de escalonamento. Então me acompanhe aqui nos seguintes cartazes. No primeiro eu tenho o sistema linear e abaixo a matriz aumentada do sistema, que é formada pelos coeficientes das variáveis e pela coluna dos termos independentes. Acompanha. Coeficientes do x, 1, 1 e 2. Aqui. Coeficientes do y, 1, 2 e 1. Aqui. E coeficientes do z, 1, 2 e 3. Aqui. Seguido da coluna dos termos independentes, 6, 9 e 11. Aqui. Então, vamos aplicar aquelas operações elementares na matriz e nas equações para tentar chegar, então, a um sistema linear equivalente cuja solução é facilmente visualizada. Qual vai ser o nosso primeiro passo? Zerar esse elemento aqui. Como eu vou zerar aquele elemento? Basta fazer o seguinte. Linha 2 troca por linha 2 menos a linha 1. Então, 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. 9 menos 6, 3. Ok, já zeramos um elemento. Agora, o nosso objetivo é zerar este outro elemento aqui. Lembrando que nós estamos fazendo esses passos também nas equações. Acompanhe aqui em cima com as equações. Agora, faça a linha 3, substitui por linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Então, esta linha aqui menos 2 vezes essa linha aqui. Então, eu vou ter 2 menos 2, 0. 1 menos 2, menos 1. 3 menos 2, 1. 2 vezes 6 é 12. Então, eu vou ter 11 menos 12, menos 1. Agora, nós já zeramos estes dois elementos aqui. Devemos zerar agora esse cara aqui. Entenderam? Então, vamos continuar com o procedimento de escalonamento. Dando sequência, nós devemos agora zerar o menos 1. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a linha 3 por linha 3 mais a linha 2. Aqui, linha 3 troca por linha 3 mais linha 2. Então, 0 mais 0, 0. Menos 1 mais 1, 0. 1 mais 1, 2. Menos 1 mais 3, 2. Então, observem que nós já podemos achar o valor de z. Olhando para a equação acima, 2z igual a 2. Daqui sai facilmente que z vale 1. O procedimento para deixar z igual a 1 é o seguinte. Pega a linha 3 e multiplica ela por 1 meio. Multiplicando a linha 3 por 1 meio, nós teremos 0, 0, 1 e 1, que está aparecendo aqui. Então, agora nós já obtivemos o valor de z. z é igual a 1. Agora que eu já tenho o valor de z, eu já poderia resolver o sistema, usando uma coisa que a gente chama de substituição inversa, mas isso não vem ao caso.
Se eu tenho o valor de z, eu posso substituir ele na segunda equação, achar o valor de y, eu vou ter o valor de y e z, substituo na primeira equação e acho o valor de x. Vamos ver como é que fica isso. Temos que z é igual a 1. Substituindo na segunda equação, que é y mais z igual a 3, nós temos y mais 1 igual a 3, o que me dá y igual a 2. Tendo agora os valores de y e z, eu substituo na primeira equação, que é x mais y mais z igual a 6. Então fica x mais 2 mais 1 igual a 6. Daí vem que x é igual a 3. Mesmo já tendo resolvido o problema, nós vamos continuar o procedimento de escalonamento. Só que agora, vamos fazer o seguinte, eu vou operar duas vezes ao mesmo tempo, em duas linhas ao mesmo tempo. Como? Eu vou querer zerar esse elemento aqui e este elemento aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer duas trocas. Eu vou trocar a linha 2 por linha 2 menos linha 3 e a linha 1 troca por linha 1 menos a linha 3. Vamos ao primeiro. Linha 2 troca por linha 2 menos linha 3. Então, 0 menos 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. 3 menos 1 dá 2. Agora, a segunda troca, que é linha 1, troca por linha 1 menos linha 3. Então, 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. E 6 menos 1, 5. Então, eu operei em duas linhas simultaneamente. Isso com o tempo, quando a gente for pegando prática, a gente vai fazer isso sempre. Não vamos operar linha por linha, vez por vez, né? A gente vai, com o tempo, pegando prática e fazendo vários passos simultaneamente. O próximo passo é zerar esse cara aqui. Para isso, eu vou fazer linha 1 troca por linha 1 menos a linha 2. Então, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, e 5 menos 2, 3. Aqui, então, eu obtive já a solução do meu problema, que é x igual a 3, y igual a 2, z igual a 1. Observem agora essa matriz aqui, a última matriz. 1003, 0102, 0011. Essa matriz aqui está na forma escalonada reduzida. O nosso objetivo no escalonamento é deixar a matriz aumentada do sistema nessa forma, porque assim a solução aparece imediato. Lembrando que a primeira coluna é a do x, a segunda do y e a terceira do z, nós temos x igual a 3, y igual a 2 e z igual a 1. Que doideira, cara! Quanto número junto! Vejamos agora quais são as condições para que uma matriz esteja na forma escalonada reduzida. Se uma linha não consistir só de zeros, então o primeiro número não nulo da linha é 1. Em particular, esse número é chamado de líder ou pivô. A segunda condição é, se existirem linhas constituídas só de zeros, essas devem estar agrupadas juntas nas linhas inferiores da matriz. Terceiro, em quaisquer duas linhas sucessivas que não consistem só de zeros, o líder da linha inferior ocorre mais à direita que o líder da linha superior. E por último, cada coluna que tem um líder tem zero nas demais posições. Então, essas são as quatro condições para que uma matriz esteja na forma escalonada reduzida. Se a matriz satisfizer apenas as três primeiras condições, nós diremos que a matriz está na forma escalonada, somente escalonada. O procedimento que a gente usa para deixar uma matriz na forma escalonada é chamado de eliminação gaussiana. E o procedimento utilizado para deixar uma matriz na forma escalonada reduzida se chama eliminação de Gauss-Jordan. Bom, vamos supor a seguinte situação agora, que eu tinha um sistema linear e comecei a escalonar. Escalonei, até deixar o sistema na forma reduzida, na forma escalonada reduzida, obtendo assim a seguinte matriz.
1, 0, 0, 1, 3, 0, 1, 0, menos 2, menos 4, 0, 0, 1, 3, 6. Esse sistema ali, aquela forma escalonada reduzida, corresponde às seguintes equações. x1 mais x4 igual a 3, x2 menos 2x4 igual a menos 4, x3 mais 3x4 igual a 6. E está aqui a matriz aumentada deste sistema aqui. Observem que agora as minhas variáveis são x1, x2, x3 e x4. Aqui nós podemos observar o seguinte, que o x1 tem um líder aqui nessa posição, o x2 tem um líder aqui e o x3 tem um líder aqui. Portanto, as variáveis x1, x2 e x3 são chamadas de variáveis líderes, enquanto que a variável x4 não tem um líder correspondente a ela. Então, essa variável x4 ela é chamada de variável livre. Observe também um outro detalhe importante, que esse sistema aqui ele tem 3 equações e 4 variáveis. São 3 equações e as variáveis são x1, x2, x3 e x4. Em geral, um sistema que tiver mais variáveis que equações vai sempre ter variáveis livres. Quando o nosso sistema tiver variáveis livres, o sistema vai ter infinitas soluções, porque eu vou poder atribuir infinitos valores para a variável livre. Como é que a gente vai resolver? Nós vamos isolar as variáveis líderes em função das variáveis livres. Como fica isso? Isolando as variáveis líderes em função das livres, nós temos x1 é igual a 3 menos x4, x2 é igual a menos 4 mais 2x4 e x3 igual a 6 menos 3x4. Observem que as 3 variáveis líderes, x1, x2 e x3, estão em função da variável livre, x4. E nós poderemos, então, atribuir qualquer valor à variável livre e assim obter a nossa solução do problema, nossa solução do sistema linear. Essa solução ela pode ser escrita na forma matricial. Como? x1, x2, x3, x4 vai ser igual a 3 menos 4, 6, 0, mais x4 vezes menos 1, 2, menos 3 e 1. Tá estranho isso, né? Mas vamos ver o que significa. Isso quer dizer que x1 é igual a 3 mais x4 vezes menos 1, ou seja, 3 menos x4. x2 é igual a menos 4 mais 2x4. x3 é igual a 6 menos 3x4. E x4 é 0 mais x4, ou seja, x4 igual a x4. Nós só escrevemos aquelas soluções que nós vimos na forma matricial. Entenderam? Hoje ela foi um pouco pesada, né? Mas vamos então às nossas dicas de estudo. Revejam com calma esses exemplos feitos agora e tentem fazer outros exercícios de sistemas lineares usando o método de escalonamento, né? Para treinar bastante, e aí vocês vão ver que esse método é um método bem poderoso, né? Um método que ajuda bastante, é um método bem prático até, do que comparado com os outros que nós já vimos, né? Bom, por hoje era isso e até a próxima vez. Na aula de hoje estudamos sistemas lineares, escalonamento. Vimos um procedimento para deixar a matriz aumentada de um sistema linear na forma escalonada e na forma escalonada reduzida. Vimos a troca de um sistema por outro equivalente. Nós vimos também que eu posso ter um sistema e trocar ele por um sistema linear equivalente, só que cuja solução é facilmente visualizada. Bons estudos! Tudo bem, professor? Bom, essa parte da matéria de fato é um pouco mais complicada, então é bom trabalhar com calma e vendo vários exemplos, né? Gostaria que, se possível, né, pudesse trabalhar mais com essa última parte, onde a gente fala de variáveis líderes e variáveis livres, trabalhar também com a solução na forma matricial, como foi mostrado no final,
e, em geral, procurar incentivar os alunos a utilizarem o sistema de escalonamento.